Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo lindo e abençoado. Como que vocês estão por aí? Tá frio aí? Porque aqui tá um cadinho de frio, viu, gente? Bem mineirinho, né? Um cadinho, um caldinho, uma canjiquinha pra esquentar. Eita, nós, hein? Seja bem-vindo a mais um podcast LP. Espero que Deus esteja falando com você durante toda esses meses que nós estamos aqui juntos, porque eu estou muito feliz em estar aqui com você toda segunda-feira, batendo um papo com o meu convidado diferente e com você aí em casa. E hoje eu estou com uma pessoa ultra mega especial, claro que todos são, mas essa tem um quentinho no meu coração, é uma grande amiga, uma pastora, e vou revelar para vocês quem ela é. Só um instantinho, eu já volto. Voltamos direto dos estúdios da Lagoinha Palmeiras. Gente, eu adoro falar isso, né? Vamos combinar? É chique demais. E hoje estou aqui com ela, a maravilhosa psicopedagoga, educadora parental. Ela é pastora do Kids da Lagoinha Palmeiras. Pastora Rúbia Mendes, seja muito bem-vinda, querida. Que felicidade de estar aqui com você, minha amiga, gente. Mas hoje ela está aqui como nossa convidada. Hoje nós vamos bater um papo cabeça. Rúbia, seja bem-vinda, viu? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui, né, com você. Muito importante para mim. E assim, eu me sinto honrada, né? Sem palavras para agradecer. O coração assim tá bombando acelerado, aqui, né? Acelerado. Porque são muitas emoções para ser vividas, né? Amém. Um dia só, verdade. Em uma hora. É verdade, gente. Pensa, eu acho que nós vamos ter que fazer a oração da multiplicação por essas horas. Porque uma hora eu acho que vai ser pouco, hein? Será que vai ter episódio 1.2, 1.3? Imagina que delícia que não seria, né? Assunto a gente tem. Com certeza. Queridos, a pastora Rúbia, ela esteve aqui no início, né? Lá no ano passado, em 2023, com o pastor Cleiton, falando sobre o Ministério Infantil, o Ministério Kids, aqui da Lagoinha Palmeiras, né? Como é importante, né, isso mesmo, Rúbia, trazer as nossas crianças para perto de nós, para perto de Jesus e ensinar, né, desde esses primeiros passinhos, né, a palavra de Deus na linguagem deles, né, e despertar também esse nosso conhecimento pela palavra para ensinar os nossos pequenos. Mas hoje você veio aqui com um desafio diferente. Grande desafio, verdade. Porque, gente, a Rúbia agora vai contar para vocês um pouquinho da jornada profissional dela. Porque além de pastora, gente, essa mulher tem um currículo que eu vou contar para vocês, viu? É de tirar o capelo, de tirar o chapéu. Então, Rúbia, conta pra gente um pouquinho aí da sua jornada profissional nessa área aí dos pequenos. Então, para mim é um grande prazer falar sobre crianças, sobre famílias, né? Sim. Criação. Eu amo esse assunto, né? E eu falo que eu me tornei educadora parental e agora eu tô pensando aqui, esses dias mais ainda, eu acho que já estava no sangue. Sério? Né? Porque a minha mãe foi uma educadora parental sem formação, sem conhecimento total, ela né? sempre aconselhando famílias, sempre ensinando como criar, naquele movimento. Então, assim, hoje, quando eu venho pensando, quando eu venho puxando o que eu venho aprendendo, o que eu venho fazendo, eu falo assim, gente, minha mãe já fazia isso dentro de casa, na sala. Já era orgânico com uma dela, vizinha, né? com uma amiga, com alguém. Então, eu acho que já tá no sangue aí. E também eu falo, né, que cuidar de criança desde quando eu era criança. Gente, e literalmente, quando eu era criança, eu já pegava os filhos dos vizinhos e levava lá para minha casa e ficava cuidando deles. Bebês, eu assim, uns 7, 8 anos, já cuidava dos bebezinhos da vizinha, né? E eles contam, alguns com encontro, falam assim, eu lembro da gente brincando de show da Xuxa. Ah, meu Deus! Falei, ainda bem que eu me converti, né? Glória a Deus por isso, pensa. Mas na época a sensação era a gente assistir desenhos, essas coisas juntos, né? Algumas vezes também minha mãe falava, né, que eu pequena aconselhando a vizinha como que cuidava da filha dela. Eu falava assim, gente, eu não acredito que eu fiz isso. E a vizinha aceitou, né? Ela ficava de boa, porque eu cuidava da menina também. Então, assim, às vezes ela falava assim, nossa, mas ela não dormiu nada essa noite. Aí eu falava com ela assim, olha, e eu não consegui fazer nada ontem, tá tudo bagunçado. Aí eu falava com ela assim, olha, então, faz o seguinte, quando o bebê dormir,
vai lá, coloca ele para dormir, faz o que for preciso, necessário primeiro, mas deita com ele e descansa um pouquinho também, senão na hora que ele acordar você não vai dar conta. Aí, gente, olha. Então dava algumas dicas, isso com 10, 11 anos. Já tava no sangue mesmo, né? Tava no sangue. Tinha como correr não, né? Não tinha. Então cuidar de criança, cuidar de família. E cada dia mais eu tenho descoberto que às vezes não é cuidar de uma, é cuidar de mais. Então, quando a gente cuida dos pais, quando a gente dá uma direção, a gente está cuidando de mais crianças, né? Deus está no controle de todas as coisas, né? Ele me deu uma multidão de filhos. Então, com essa multidão de filhos vem a experiência, né? Eu tenho 3 filhos, beijo pros meus crises aí, né? Que são maiores que você, são né, gente? Muito 3 maiores. Meninos lindos. São 3 bebês maravilhosos, não são trigêmeos, né? O Nicolas tá com 18 anos agora, né? Tá aqui ajudando no podcast, né? O queridinho da mamãe. É o queridinho da mamãe. O Eric, o bebezão da mamãe, né? Tá com 14 anos agora. E Henrique, o meu fofucho, né? Que tá com 10 anos. Então, assim, já tem uma carreirazinha aí que vem puxando, né? E com a parceria do meu grande esposo, Cleiton Martins, né? Que eu amo demais, meu pastorzinho do coração. E se não fosse por ele, né? Se não fosse pela nossa parceria, não daria certo. Então, eu tenho visto que cada vez mais é um por todos e todos por um. E eu falo que essa parte da parceria com o esposo, né? Nessa criação de filhos, até mesmo na construção da carreira, isso faz todo sentido, né, Rúbia? Isso faz parte do sucesso. Exatamente. Se não for eu e ele, se não for primeiro o casal, se não for o pai e a mãe juntinho, dá uma desordemzinha ali na casa, então aí desestrutura e vai fazer ficar disfuncional aquilo que deveria funcionar corretamente, né? E o mais legal disso tudo é que vocês estão juntos assim em tudo, né? Juntos no ministério, juntos na célula, juntos no Kids, juntos no trabalho, juntos em tudo, né? E os meninos junto com a gente. É verdade. Né? Então, dentro desse trabalho com criança, tudo, para falar a verdade, eu nunca sonhei em ser uma professora, né? Em estar assim, sonhar, tipo assim, sabe aquela pessoa que anseia? Nossa, o meu sonho é estar ali. Mas eu sempre trabalhei com criança, então assim, sempre trabalhando na educação das crianças. E isso foi me levando nesse caminho. Né? Para começo, eu comecei, por incrível que pareça, fazendo enfermagem. É isso que eu ia te perguntar agora. O que te inspirou, assim, nessa carreira? Primeiro foi o amor por gente, acredito. Porque enfermagem você tem que amar, trabalhar e lidar com pessoas, né? Então, a enfermagem eu comecei porque minha mãe falou que era para mim fazer. Ah, meu Deus, né? sério? Então, eu comecei meio que obrigada. E quando eu descobri ali, né, a questão do parto, da vida, na enfermagem, auxiliar de enfermagem, eu fui me apaixonando por aquele serzinho que nascia ali, né? Por essa maternidade e tudo mais. Então, mãe eu sempre quis ser, né? E aí, quando eu descobri que ali tinha um serzinho que podia ser criado, eu falava assim, eu vou ser enfermeira, mas eu vou trabalhar na ala da pediatria. Não, da pediatria não, na verdade não. Eu queria trabalhar no berçário ou na maternidade. Entendi. Que era onde eu queria ver os bebês nascendo, né? Onde tinha a alegria. Sim. Era muito mais fácil. Mas aí, os caminhos, né? Eu fui trabalhar em uma escola e mudaram completamente os rumos. E nesse cuidado da escola ali, eu descobri a pedagogia. Olha, aí eu fui fazer pedagogia, né? Já estava com os 2 meninos, né? Nicolas e Eric, já eram crescidos um pouquinho. Falei, agora eu vou me formar na pedagogia, né? No 4º período da pedagogia, vem a nossa grande surpresa, né? Henrique, eu engravido do Henrique. Você estava estudando? Durante a faculdade. Então, assim, foi um grande desafio também. Nossa, 2 pequenos. Exatamente. E uma gestação... Mega desafio, né? E eu falei, eu determino na minha vida que quando eu começo uma coisa, eu vou até o fim. Sim. Então, eu só saio dali quando eu estiver formada. E eu falei, agora pronto, vou ter que formar com um bebê no colo, mas vai ter que dar um jeito. Entrei em regime especial, fui fazendo malabarismo, consegui formar, o Henrique tinha 1 aninho. Olha. E então, assim, a pedagogia entrou em mim e eu comecei a ver a criança, né, o serzinho criado ali com um outro olhar. Então, eu descobri que tem uma forma de ensinar a criança que ela vai aprender. Sim. Tem uma forma que ela desenvolve, tem os períodos. Então, tudo isso faz parte da criação, da educação da criança. E quando eu fui para a sala de aula, então, comecei a colocar em prática tudo que eu ia aprendendo, né? E, naturalmente, eu fui vendo assim, gente, que mundo é esse? E como é bom ver uma criança desenvolver. E aí, eu comecei a pensar, falei assim, por que a gente não consegue fazer isso em casa?
Olha, pra você ver. Porque na sala de aula era de um jeito, mas em casa era de outro. Todo mundo fala assim, por que eu consigo fazer com um dos outros e com o meu eu não consigo? Gente, é essa exatamente a pergunta que eu ia te fazer. Porque eu, como mãe, a gente fala assim, esse menino na sala é uma pessoa, em casa é outra. Por que eu não consigo, às vezes, ter a atenção dele? Não é de um para casa, né? Você que tá em casa comigo, não sai não levanta da cadeira, não, senão você vai perder. E é justamente isso. Rúbia, qual que é o segredo, minha filha? Então, e aí eu comecei a pensar, falei assim, por que eu consigo fazer com os outros e com os meus não? Então, isso, o ser educadora parental, né, essa questão aí de cuidar, eu comecei a ver que eu tinha necessidade de aprender cada vez mais. Entendi. Então, logo que eu formei, né, na faculdade, eu já ganhei uma bolsa em psicopedagogia. E eu falei assim, o Henrique com o Aninha, eu falei assim, se parar agora, vai demorar para voltar. Exatamente. Então, eu já fui para minha pós de uma vez, já fiz a psicopedagogia. Já aproveitou o ritmo. E ali, realmente, eu me encantei com a questão cérebro, com a questão desenvolvimento, e eu fui andando passo a passo. Olha. E aí, eu fui criando esse hábito de querer aprender mais. E quanto mais eu aprendo, mais eu vejo que eu preciso aprender mais, e aí, pôr em prática. Então, na psicopedagogia, eu fui vendo o desenvolvimento e eu fui colocando em casa, em prática, a forma de falar, né? Eu fui descobrindo que gritos não educam. E eu era uma mãe que estava indo de mal a pior, para falar a verdade. Então, assim, começou de uma necessidade minha. Entendi. E partiu para mim entender que muitos outros passam por essa necessidade também. Sim. Então, eu estava vendo que eu estava criando os meus filhos, eu era uma mãe autoritária. Então, eles me obedeciam, aonde quer que eu fosse. Né? Só com o olhar, porque todo mundo gosta, né? Sim. Só de eu olhar, o meu filho tem que me obedecer. E aí, eles realmente me obedeciam, mas eles estavam sofrendo ao me obedecer. E eu comecei a ver esse sofrimento e eu falei, eu não posso ser essa mãe. Que no futuro, os meus filhos vão refletir o que eles estão levando agora. Eu até sofro, porque realmente, para mim, foi um período muito difícil. Nossa, eu posso imaginar. Né? É trabalho, é casa. Então, aquela sobrecarga que eu tinha, eu descarregava nos meus filhos. E isso não estava legal. Então, eu falei, onde que eu vou começar a mudar? Então, eu comecei a mudar em mim. Então, primeiro a gente muda para que a gente consiga fazer o ambiente mudar. E não é de uma hora para outra. Muda, né? Não é de uma hora para outra, é passo a passo e cada dia aprendendo mais. Não sou a mãe perfeita. Né? Não existe essa mãe perfeita, não existe a mãe Mulher Maravilha. Nossa, e não a gente existe. Sofre com essa cobrança interior, né? Não existe. Você é a mãe que o seu filho precisa ter. E quando eu descobri que eu era a mãe que o Nicolas, que o Eric, que o Henrique precisavam, isso para mim mudou. E cada um precisa de uma mãe. Eu não sou a mãe dos três, eu sou a mãe do Nicolas, eu tenho que ser a mãe do Eric e eu tenho que ser a mãe do Henrique. Cada um tem um jeito. Todo mundo fala assim, mas eu educo todos eles do mesmo jeito, por que esse não está recebendo educação? O erro está aí, eu estou educando todo mundo do mesmo jeito. Entendi. E eles são seres individuais, então eu tenho que olhar para eles de uma forma diferente, eu tenho que conhecer os meus filhos. E quando eu estou em uma palestra ou falando com alguém, eu sempre falo e apresento os meus filhos, né? E eu falo, Nicolas, ele é o intelectual da casa, ele gosta de conhecimento, de ser aquele, né, sabichão da casa. Então, ele tem esse prazer de falar as coisas. Então, assim, ele é curioso para algumas coisas e gosta de argumentar. E, às vezes, argumenta coisas que não tem nada a ver. E eu preciso falar para ele, filho, tem nada a ver com o que você está argumentando. Vamos voltar aqui para a realidade. Você só tem 18 anos. Né? Ou você só tinha 15 anos. Então, mas ele sempre teve esse olhar. Eric, né, o despojado, o divertido, sempre o brincalhão. O jogador, né? É, aquele ali social. Então, ele sempre foi a alegria da casa. Até falo, quando ele não tá em casa, a casa tá um silêncio. Agora ele tá crescendo mais e assim, o silêncio tá vindo naturalmente. Mas ele sempre foi esse, então ele faz essa alegria, esse sacudir na casa, né? Sim. E o Henrique, o amoroso, aquele que sempre tem que vem dar carinho, vem dar atenção, preocupa se a gente tá bem, quer estar perto, gosta do toque. Então, conhecer os nossos filhos é a primeira base. E eu comecei a ver como que eu fazia para educar o Nicolas, como que eu fazia para educar o Eric, como que eu posso fazer para educar o Henrique. Porque eu preciso conhecer o que funciona e não funciona. Às vezes as pessoas falam assim, o que eu estou fazendo de errado? Eu faço tudo errado. Não, não é errado ou certo. É o que funciona e o que não funciona. Entendi. Né? Então, na minha casa funciona assim. Eu consigo educar eles assim. E como que vai funcionar na sua casa? Então, hoje eu consigo dar essa direção melhor. Né? Importante a gente conhecer
a individualidade de cada filho, de então, cada né? filho, de cada um, na verdade, de cada membro cada da membro família, da família, de sim. cada amigo. Então, assim, a individualidade, ela faz parte da gente, né? Eu não posso querer te agradar do jeito que eu sou agradada, né? Eu vou fazer para você, eu vou fazer esse café aqui maravilhoso porque eu gosto dele assim para Mayra. Mas se você não gostar desse café, você não está sendo, né? Então eu preciso saber o que você quer, o que você gosta para mim fazer do seu jeito e para fazer você entender que eu estou te amando. Entendi. Né? É que a gente vai lá nas 5 linguagens do amor. Então começou por aí. E daí para frente eu fui buscando conhecimento, aí a educação parental bateu a minha porta. Hoje eu estou em formação pelo Instituto Eduque Bem, né? Uma formação nacional e internacional. Então daqui a pouco eu vou falar em inglês e vou lá. Que coisa chique! Que privilégio para nós, né? Termos, eu falo nós como amigo e nós como Lagoinha Palmeiras, por ter uma pessoa que se preocupe tanto com essa questão no nosso meio, porque isso acaba nos influenciando a querer conhecer mais. Isso mesmo. Porque eu acho que é sobre isso, né? Sobre você andar com pessoas que conhecem coisas melhores do que você e maiores com você. Né? Né? Onde eu quero alcançar, eu tenho que visualizar e começar a caminhar. E hoje eu tenho 2 mentoras muito importantes para mim, né? A Sara e a Michelle são as minhas professoras lá, e a gente tem aprendido tanto com elas no Instituto Eduque Bem. Então, coisas assim que a gente viu a vida toda, que eu vejo a vida toda, estão vindo agora, internalizando de verdade, parece criando que vira a base. uma chavinha, né? Exatamente. E aí, com o certificado na mão, a gente fica com mais autoridade naquilo que a gente vai falar. Né? Então, assim, mas educadora parental, eu sempre estive nesse caminho. E aí, dessa forma, né, hoje a gente tem trabalho na escola, né, a gente aplica o curso, né, a Escola de Paz, pelo Lagoinha Gerações, que é um prazer, eu amo, gente, amo de paixão, Escola de Paz, trabalhar com eles. Eu fiz, gente, o Escola de Paz, nossa, e eu recomendo, viu? E eu tô lá também, como diz o tô na retaguarda, e a gente aprende tanto a cada matéria, parece que a cada matéria, a cada aula, você vai descortinando mais. Você fala assim, gente, eu já vi isso, mas hoje eu tô vendo de outra forma. E aí internaliza aquilo ali e eu começo a praticar. E aí é que tá o timerzinho. Quando eu estou ensinando, por isso que eu disse, eu não sou perfeita, né? Eu ainda erro muito como mãe, ainda faço coisas que não vão dar certo, mas eu tenho melhorado, porque quando eu estou ensinando, eu também estou aprendendo. Entendi. E o nosso ser, né? A gente aprende muito mais ensinando do que ali só lendo, só falando, só ouvindo. Então, quando eu ensino, eu aprendo também. E isso é que tem feito toda a diferença na minha casa, na criação dos meus filhos hoje, né? E eu tenho descoberto cada vez mais, gente, que criança, filho, eles querem te obedecer. Sim. E aí, nós é que erramos na forma de pedir essa obediência. Então, a gente quer impor uma obediência, a gente quer deixar livre para que ele obedeça quando queira, né? Que é aonde a gente peca, aonde a gente falha ali. Então, a gente precisa equilibrar, porque eles querem te obedecer. Você percebe que eles querem te obedecer, porque no momento em que eles te desobedecem, eles pedem desculpa. Engraçado que esses dias eu tava ouvindo um podcast. Olha, eu estava ouvindo um podcast, gente, não é o meu não, né? Não é daqui não, mas eu estava ouvindo um outro podcast. Porque é assim, né, Rubi? A gente precisa aprender e também a gente precisa beber de outras fontes, Exatamente, né? não mas pode parar. Claro, né, gente? Pra gente poder entender como andam as coisas. E aí, era até uma pastora, não me recordo agora o nome dela também, ela estava ministrando para famílias, e aí ela falou o seguinte, que as crianças, elas precisam de limites e elas gostam de limites. Elas gostam de ter a rotina, o cronograma, elas gostam e elas precisam entender isso. Sim. Né? A questão do limite para as crianças, ela traz segurança. Né? Então, assim, se eu deixar o meu filho livre o tempo todo, ele não tem uma segurança. Esses dias eu até falei na palestra que eu estava dando, a gente está imagina você num prédio de uns 10 andares, mais ou menos. Eu ouvi essa expressão e eu guardei no meu coração e eu entendi que fica mais fácil de você saber. Você está num prédio lá de 10 andares e você está lá naquela cobertura e ela não tem uma sacada. Se eu chamar você, Mayra, para bater uma corrida, né? Vamos correr até o limite, até lá na ponta. Você vai correr com todas as suas forças? Você não vai, porque você não tem segurança. Não tenho segurança. Você não vai. E vai me amparar e eu não vou cair, ou que o meu corpo não vai dar certo. Sim. Agora, se você coloca ali um
guarda-corpo, né, em volta ali. Quando eu falar com você, vamos correr, você vai se colocar assim, vamos embora que eu vou correr até o fim e vou ganhar essa corrida, porque você tem segurança de que ali vai te limitar, você não vai cair. E o que nós temos feito com os nossos filhos às vezes? A gente solta eles sem dar aquele limite e fala assim, corre meu filho com todas as suas forças. Mas pra onde, né? E ele tem segurança, ele não sabe pra onde ele tá indo, né? E você não tá falando, pode correr até aqui, que aqui eu vou estar com você, eu vou te segurar. Sim. E às vezes a pessoa coloca como o limite como sendo algo ruim. E na verdade o limite é para proteger. E quando eu coloco para os meus filhos, filho, eu estou te falando que até aqui você pode ir, até aqui eu consigo te proteger. Até aqui Deus está com você, até aqui você tem segurança. Dali para lá já é um outro caminho perdido. Ali eu não vou, é um abismo. Então, assim, quando eu coloco para os meus filhos que o limite é a segurança, é onde eu posso defendê-lo, é onde eu consigo guardá-lo, é onde ele tem, pode até ir, ele olha com outro olhar. Engraçado você falando essa questão do limite, né, da criança ter essa segurança. Esses dias eu estava refletindo sobre como lidar, né, com esse desejo dessas crianças pela plataforma do YouTube. Porque eles têm uma paixão por essa plataforma. Ah, eu quero ver, o que você quer ver? Ah, eu quero ver qualquer coisa. O Heitor é assim, quero ver qualquer coisa que você deixa. Tá, mas o que eu vou deixar? Não vou deixar nada. E aí eu falo com ele assim, falo, filho, entende uma coisa, a internet, o YouTube, é como se fosse uma floresta. E eu não posso deixar você sozinho na floresta. E aí ele olhou assim pra mim, não, mamãe, é mesmo. Eu falei, você sabe por quê? Porque na floresta tem muitos perigos que você não conhece. E no YouTube também tem muitos perigos que você não conhece. É claro que existem coisas que tá dentro do seu conhecimento. Igual você vê uma folha de uma árvore, você sabe que é uma folha de uma árvore. Se você vê uma formiga, você sabe que é uma formiga. Isso vai ter na floresta? Vai. Vai ter coisas que você conhece dentro da plataforma? Vai. Mas são seguras pra você? Não. Não são seguras pra você. É bem sobre isso. E aí ele começou a pensar. E eu assim... E pra quem conhece o meu filho, ele tem muita opinião, ele é muito argumentador. E eu faço isso daqui, né? Pra, às vezes, conseguir trazer ele pra mim, né? Porque eu acho que... eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Porque, às vezes, os nossos espectadores, a gente fala sobre educação parental, mas, às vezes, eles não sabem qual é o conceito da educação parental. Então, eu queria que você falasse rapidamente o que é educação parental. E aí, só fechando esse assunto do Heitor, e aí ele começou a entender sobre isso, sabe? Sobre os limites dentro dessa questão da internet, que é algo que ele gosta. Então, eu falei, filho, você só pode ver o que a mamãe deixa. O que a mamãe deixa é isso, isso e isso. Ponto. Porque tem um tal de ficar vendo vídeos, aí um vai pulando pro outro, Pula vai pro outro, puxa uma e ali coisa. você perde um tempão. Exatamente. Né? E aí, fechando essa janela, porque eu só queria comentar essa questão do limite, e aí agora abrindo essa janela de conhecimento que é sobre educação parental, algumas pessoas que nos assistem pode às vezes estar se questionando assim, mas afinal de contas, psicopedagogia, todo mundo sabe que é a tratativa com a criança, essa questão do acompanhamento, né, do aprendizado, da educação. E educação parental? Então, tá tudo ligado. Tá tudo interligado, para falar a verdade, né? E a educação parental, vou falar um pouquinho claro aqui. Quando ela até vem para falar mais claro para os pais, né? Porque a psicopedagogia, às vezes o psicólogo, o pediatra, ele usa formas de falar que são palavras difíceis e tudo mais. Uma linguagem que não é muito a nossa realidade. E aí do você, dia a dia. às vezes, não entende. Sim. Então, assim, a educação parental veio para falar de uma forma mais simples. É assim, é mais fácil de falar. Então, a gente não usa muitos termos técnicos. Sim. Né? Eu posso usar, mas vai te confundir. Então, é melhor eu usar termos que eu vou falar com você, que você vai compreender o que é. Uhum. E na educação dos filhos, a gente tem um conceito, assim, às vezes, de que é só colocar o filho no mundo e eu vou levando, né? Muitos pais é assim. Nós nascemos para reprodução, para ter ali a socialização, para criar filhos, nascemos sim. Mas para educar é uma habilidade. E a habilidade, ela precisa ser trabalhada.
Então, nós não nascemos com a habilidade, alguns nascem, né, com essa facilidade em educar, né? Mas essa habilidade, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser fortalecida. E a educação parental, ela vem para auxiliar os pais a resolverem conflitos, os desafios do dia a dia, né? Ela vem trazer ferramentas, vem fazer você traduzir, às vezes, o que o seu filho está dizendo. Porque, geralmente, os pais procuram a gente, né, um profissional, quando ele está tendo algum problema, né? Ou quando ele está com alguma dificuldade. E quando a gente vê o mau comportamento de uma criança, quando a gente vê... no geral, a criança está sempre comunicando. Nós estamos sempre comunicando. Sempre. Tudo que fazemos é uma comunicação. Então, a criança, ela está comunicando sempre. E o mau comportamento, ela está te comunicando alguma coisa. E a gente precisa descobrir o que ela está comunicando. Então, assim, na criação de filhos, as crianças têm necessidades básicas, né? Eu dei uma palestra esses dias, também falei sobre as 6 necessidades básicas da criança, do que eles precisam. E essas necessidades, elas precisam ser supridas ali na infância, para que na vida adulta corra tudo bem. E nós deixamos algumas falhas ali, ou nós pulamos algumas etapas, ou nós não sabemos que eu preciso fazer daquela forma. E a educação parental vem para trazer essa orientação. Né? Olha, seu filho está comunicando aqui que ele precisa um pouquinho mais da sua atenção. Olha, então, assim, às vezes a criança tá ali, você fala assim, eu não sei o que eu faço com ele para ser educado. Eu tô conversando... Ensina o pai a interpretar os sinais das crianças. O que ele tá falando. Olha, que legal. Então, e qual o momento que eu vou suprir aquela necessidade? Né? Como se eles tivessem, assim, ele precisa ser suprido naquela necessidade. E quando ele for suprido naquela necessidade, as outras vão... o bom comportamento, ele vem como o reflexo. Aí ele já vai comunicar, estou bem, estou satisfeito. Por exemplo, assim, às vezes um pai chega para reclamar que está numa reunião ou está conversando em uma roda de amigos e o menino começa a aprontar aqui do lado dele, começa a fazer barulho, chamar a atenção. Aí todo mundo fala, ele está chamando sua atenção. Literalmente ele está chamando a sua atenção. Ele quer a atenção para ele naquele momento. Porque ele está assim, eu também quero falar, eu também quero. Só que eu não vou parar ali, eu preciso explicar para ele que a minha conversa aqui é uma conversa de adulto, que eu estou com você. Ele precisa saber momento certo para tudo. Que esse momento não é o momento dele fazer barulho e dele chamar a atenção. E que não é assim que ele vai conseguir a minha atenção. Mas espera aí, aonde eu não estou dando atenção que eu preciso melhorar? Né? Então ele precisa saber, olha, a hora que eu vou sentar aqui com você e eu estou com a minha atenção para você. E os pais têm errado, às vezes, falhado em dar a atenção 100% para os filhos. Quando eu sento para brincar com meu filho, eu sento com o celular. Filho, olha o quebra-cabeça, que lindo. Olha, mas eu sento para brincar com ele. Não, você 10% sentou ali. Os outros estão aqui. Eu sento para ver um filme, aí eu tô lá vendo o filme, mas o meu dedo tá assim. Então, assim, você não está ali. Vai fazer o menino dormir? 2 minutinhos, você tem que deitar e dormir. Então, assim, eu tenho que dar a minha atenção 100% pro meu filho. E mesmo que seja 5 minutos, sabe aquele tempo de qualidade? Sim. Então, às vezes eu sentar ali simplesmente... mas eu não consigo brincar com aqueles brinquedos. Então, senta do lado do seu filho e olhe ele brincar. Isso é uma atenção que você está dando. Isso é um olhar que você está olhando como mãe. Você está presente com ele. Então, isso aí, ele vai sendo suprido. A hora que ele fala, né? Vamos ver se ele está ouvindo, se você está escutando. Que às vezes o menino está falando, você está lá lavando vasilha. Filho, sei, tá. E o menino está falando, mãe, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Às vezes é a hora de você, peraí, só um pouquinho. Aí você larga o que você... Peraí que eu estou lavando a vasilha, terminei de lavar o copo. Oi, filho, o que você quer falar comigo? Ele falou, mãe, o desenho está muito legal. Sério, ótimo, muito bom, parabéns para você, vão lá. Então, continua vendo aí que eu tenho que lavar a minha vasilha. E educar dá esse trabalhozinho. E quando eu começo a fazer isso, a hora que eu falo com meu filho, filho, eu não posso falar com você agora, ele entende, porque ele sabe que ele vai ter o momento de falar comigo. Entendi. Então, guarda a sua pergunta que eu vou te responder. Guarda aí, peraí. Né? Então, assim, dá um pouquinho de trabalho em algumas coisas e dedicar tempo, educar, né? Exatamente. O educar não começa do eu simplesmente pôr para fora, começa de mim. E às vezes eu não fui educada de uma forma que fui ouvida, fui compreendida. Então eu vou lá e reflito nos meus filhos da forma que eu fui educada. E aí você quer rebater, quer contrapor, às vezes, um mau comportamento de um filho com o seu mau comportamento. E aí você acha que é a criança que está tendo mau comportamento. E aí não é. É a gente, na verdade, que está tendo um mau comportamento
que tá sendo refletido nele. E aí já entra a Gente, neurociência com Gente, tá dando um na cabeça aqui, Dá, meu Deus do mas céu. é muito simples quando você Sim. começa a pegar o caminho, né? Então, entra os neurônios espelhos, né? Que a criança tem, assim, aguçadíssimo. Todos nós temos, mas da criança tá ali. Então, Que eu é faço aquela questão de aprender pelo exemplo. pelo que eu faço, que eu tô vendo. Então, se você está nervosa na minha frente, o meu neurônio espelho, ele tá ali nervoso também. Então, por isso que a gente fala, quando você for chamar a atenção do seu filho, tenha calma. Sim. Porque o neurônio espelho dele vai ativar para sua calma. Ele não vai Olha, ativar que interessante. para o seu, né? Você não faz paz com guerra. Você não consegue uma paz gritando com seu filho. Você não vai conseguir que seu filho pare de fazer pirraça. Acho, menino! Gritando, né? Você não vai conseguir que ele pare de fazer pirraça. E muitas vezes, assim, nós não sabemos lidar com as nossas emoções, com quem nós somos. É verdade. E aí, se eu não sei lidar com quem eu sou, como eu vou lidar com um outro serzinho ali que está sendo a minha reprodução, às vezes? Né? Então, eu preciso trabalhar comigo. E a educação parental trabalha com os pais. Olha, gente. Então, eu trabalho com você para você saber lidar com o seu filho. A pergunta, a sua agenda pro próximo semestre tá muito cheia? Não, tá liberada, aberta, podem procurar. Então, assim, às vezes eu consigo ajudar, às vezes realmente é um terapeuta que você precisa procurar, às vezes é um psicólogo, Gente, às porque vezes eu preciso acho encaminhar. que o que vai ter de pai querendo agendar um horário com você, Rúbia, porque eu vou te falar, o que você tá falando, olha, gente, eu sou muito transparente. O que você tá falando aí, eu tô vestindo a carapuça. Porque realmente faz tanto sentido, que a gente precisa cuidar da gente. Cuidar de você. Pra cuidar do outro, porque senão você não dá conta de cuidar do pequeno. Exatamente. E, poxa, parando pra analisar, eu tenho um filho de 9 anos, né? Pô, só tem 9 anos que ele tá no mundo. Eu não posso cobrar ele como uma criança de 40 anos. Eu tenho 42 anos. Então, ou seja, eu vivi mais, então, obviamente, eu preciso procurar mais ajuda para que ele tenha um melhor suporte. Sim, e aí às vezes eu tenho que chegar e colocar para você como que funciona o cérebro daquela criança. Olha pra você naquela idade, como que ele vai te responder naquela idade. Uma criança, por exemplo, de 3 anos, ela tá ali no auge do egocentrismo. Então, tudo é meu, eu sou eu. E realmente ela é ela. Sim. Ela acabou de se separar da mamãe, Ela acabou de entender que ela e a mãe já é outra, são um duas serzinho. pessoas. E opa, eu consigo as minhas coisas aqui. Então, isso aqui é meu, eu sou eu. Tudo ela até fala na terceira pessoa, né? A Aninha quer água, então ela, né, é eu. E aí, como que eu vou fazer para poder separar isso daí dela, né? O egocentrismo dela. Eu tenho uma forma de eu falar para ela que existe um mundo além dela, Sim. né? E que ela precisa respeitar esse mundo. Então, assim, para trabalhar, para educar, eu preciso me educar. Eu preciso trabalhar comigo primeiro, e aí eu trabalhando, entendendo, né? Porque o que funciona e o que não funciona. Sim. Porque eu não posso cobrar de uma criança de 3 anos o que eu cobro de uma criança de 10 anos. Filho não vem pronto, o cérebro não está pronto. E uma criança nunca é igual a outra, né? Nunca é igual a outra. Então, assim, ele está em conexões. Eu preciso ali trabalhar as conexões dele. Ele está pronto para aprender. Tem uma janela que ele está assim... A hora é agora. Quanto mais eu introduzir agora, mais ele vai levar para o resto da vida. Mais ele vai absorver, Mais né? ele vai absorver. E, acima de tudo, você ter segurança em quem você é. É você que é a mãe, é você que é o pai. Não é imposição, simplesmente. Sim. É uma segurança de que você está fazendo a melhor escolha. Então, ele vai te obedecer na hora que ele vê a sua segurança. E uma das necessidades da criança é essa. Ele vê segurança no que você está falando. E se você oscila, se hoje você fala uma coisa, amanhã você fala outra, ele não está vendo segurança. E aí, para que ele vai te obedecer? Né? E se eu prometo uma coisa e eu não cumpro, ele não tem segurança. E aí eu prometo para você, ó, se você não brigar, não bater no cachorrinho nunca mais, eu vou te fazer isso. E a educação parental que hoje eu tenho aprendido vem trabalhar a educação consciente da criança. É uma educação consciente. Nós temos várias linhas de educação, né? E a educação consciente, ela traz para mim criar no meu filho a consciência de quem ele é. E não simplesmente de ser ele mesmo. Não é um egoísmo. Sim. É uma consciência de que ele está no mundo e que o mundo vai girar, né, harmonicamente, se eu fizer a minha parte, olhando também para o outro.
Olha pra você ver. Né? Então, assim, a consciência de que eu posso obedecer, não porque eu serei punida. Eu posso obedecer não porque eu vou ganhar um brinquedo novo. Eu vou obedecer porque obedecer é o melhor caminho. Sim. Então, isso é consciente. Isso é ele estar sabendo onde ele vai pisar. Né? E aí, por isso que a gente não trabalha com punições ou premiações. Né? Então, assim... Com essa educação consciente da criança. Me obedeça, senão você vai ficar de castigo. Entendi. Ele vai te obedecer enquanto a ameaça estiver ali. E o dia que você não estiver lá para pôr ele de castigo, ele vai te obedecer? Não. Porque foi uma ameaça? Foi uma ameaça. E ele vai falar, opa, hoje eu não vou ficar de castigo, então eu vou fazer o que eu quiser. Ele não teve uma consciência de que obedecer e fazer o que é certo, o que é bom, é importante. Né? E lá no futuro, aí quando ele estiver trabalhando, né, ele vai pensar o quê? Eu vou fazer isso aqui porque meu chefe não tá vendo agora. Que engraçado. Ele não tem, né? Então, isso ele não tem consciência de que ele faz o certo porque é certo. E isso não é bíblico também. Gente, é isso que eu tô pensando. Gente, essa educação parental é muito de Deus, né? Porque é valores cristãos. Valores, exatamente. Eu vi em todas as suas falas, se encaixa em um versículo, se encaixa em um mandamento. Tudo se encaixa. Exatamente. Como diz o outro, não foi feito baseado na Bíblia, mas é totalmente bíblico. Na verdade, tudo é baseado na Bíblia. Tudo é baseado na Bíblia, né? A ciência é baseada na Bíblia. Sim, com certeza. Né? Então, assim, nós temos um Deus que rege. E ele claro, rege por princípios. E quando eu quebro princípios, eu tenho consequências. Exatamente. Então, a educação parental consciente, ela traz princípios, ela traz valores. E eu vou fazer por causa que é um valor que eu guardo. Sim. Eu não falo mentira porque é um valor meu. Exatamente. Eu não falo mentira porque o outro vai ficar chateado. O bicho-papão vai me pegar. Não, eu não falo mentira porque a mentira não condiz com quem eu sou. Sim. E aí também traz isso na educação parental. Traz muito essa questão da identidade, né, Rubia? É isso que eu ia falar agora. Isso lá na frente, essa questão de saber quem você é em Deus, vai fazer todo sentido pra ele. É saber quem você é. Pra que você foi criado, não o que você está fazendo aqui. E eu faço isso aonde? Na infância. Olha, eu mostro pro meu filho quem ele é, filho. E se eu falo assim, meu filho, se eu taxo ele, né? Se eu coloco ele ali no que ele está fazendo, por exemplo, na atitude dele. Meu filho é mentiroso, meu filho, ele é pirracento, meu filho, ele é preguiçoso. Ele não é isso. Essas são as atitudes que ele está tendo. Sim. Ele está tendo uma atitude de mentira. E como que eu vou trabalhar a mentira nele? Falando, filho, a verdade que vai te levar para esse lugar. Sim. Se você fala mentira, vai acontecer isso e isso. Né? Coloco para ele, você não é mentiroso, você não foi criado para isso. E aí, se eu falo pro meu filho é pirracento, eu taxei nele ali a pirraça, e o que ele vai fazer? Vai crescer pirracento, porque a minha mãe sempre falou que eu sou pirracento mesmo e eu vou continuar sendo. Porque essa é a minha identidade de pirraça. E os filhos, eles não são isso, gente. Eles foram criados para a glória de Deus. Eles foram criados para o louvor. Eles foram criados para ser boas pessoas. Todos fomos criados bons dentro de nós. Tem o bem dentro de nós ali. E a gente precisa fortalecer esse bem. Exatamente. Então, quanto mais eu julgo o meu filho pela atitude, né? Eu estou afastando ele de mim. Né? E aí entra aquela questão do amor incondicional. Eu amo meu filho incondicionalmente. Será que ama? A hora que ele tá fazendo uma pirraça, você tá amando ele? Né? Você só ama ele na hora que ele tá te obedecendo. E aí vem outros tipos, aí vem os tipos de criação que vai gerar quem ele vai ser no futuro, né? E é um desafio, igual você falou, essa questão do amor, né? Pra gente corrigir um filho de uma peripécia, de uma peraltice que ele fizer em casa, a gente precisa aplicar muito amor nessa disciplina. Porque senão ele vai crescer com marcas emocionais, né, Ruby? Então, esse amor, ele realmente precisa ser incondicional. Exatamente. Ele precisa, ele não pode sofrer variação do comportamento do seu filho. Exatamente. Né? Ele precisa ser reto. Por quê? Porque se ele for reto, eu vou conseguir dar amor e vou conseguir dar disciplina. Exatamente. Então, você pode falar com ele, né? Filho, o meu sentimento agora é de decepção. Eu estou decepcionado com o que você falou. E nós precisamos corrigir isso que aconteceu. Então, o que eu estou mostrando para ele? O meu amor. Você não é assim. Você não foi criado para fazer isso, né? Há pouco tempo atrás eu falei assim, gente, né, os meus filhos perfeitos, maravilhosos, nossa, perfeitos, ai, gente, vai lá em casa pra vocês criar 3 meninos.
Jesus. E um marido que é o filho da sogra. Eu com um, eu já tô... É dois, né? Um é da sogra, um é meu. Eles não são, gente. Eles vão ter fases que fazem parte da criação, da vivência deles. Da evolução como ser humano também, e aí né? vem aquela questão das fases de vida. Na adolescência, eles vão ser mais desafiadores porque eles estão ali aparecendo no mundo. Peraí, eu quero ter a minha voz. E eles já acham que tem essa voz. E o pai e a mãe acham que ele está sendo só rebelde, que ele está sendo contra. Então, eu preciso olhar para ele e falar assim, filho, peraí, essa parte aí a gente precisa voltar um pouquinho aqui, porque se você for nesse caminho não vai dar certo. E eu estou te falando para o seu bem, né? E às vezes me obedece, pronto, acabou. E o me obedece, pronto, acabou, eu ensinei o quê? Filho, tem só que obedecer. Ele vai só te obedecer até a hora que ele falar assim, opa, peraí, eu tenho uma voz. E aí, tudo que você educou... Mas ele era tão obediente, ele era tão bonzinho. De repente, ele virou outra pessoa. Por quê? Ele não foi realmente direcionado. E a gente leva... E aí, um olhar clínico também da psicopedagogia, de quem... né, eu trabalho com criança há muito tempo. Eu, às vezes, falo assim... Aquela criança que é muito quietinha, o olhar que a gente tem para ela tem que ser maior. Entendi. Porque ela não está expressando. Entendi. Então, quando um menino... tá ali desafiador, que ele tá ali acabando, né, te descabelando numa sala de aula. E é engraçado eu falar até isso, porque a educação parental, ela não entra só para pais e mães, ela entra para o educador. Então, às vezes, você é uma babá, eu posso te orientar. Você é uma professora, eu posso te orientar. Eu vou, né, quem está educando, né, para o educador, com a educação ali, eu consigo te auxiliar, né? Então, assim, às vezes na sala de aula o menino tá lá numa rebeldia, ele tá gritando. Então, você vai dar uma atenção, você vai tentar trabalhar aquilo ali com ele, com as suas ferramentas que você tem, né? Vai dar certo ou vai dar errado, aí é que tá. Agora, quando é uma criança que tá quietinha, que sempre é boazinha, que tá quietinha ali, ela tá reprimindo o sentimento às vezes. Então, ela tá só ali, nossa, se eu falar, não tá certo. Então, ela precisa ter voz também. Então, é uma questão de equilíbrio, ela precisa falar, ela precisa se expressar. E a hora que eu corrijo, eu mostro o caminho. Então, eu vou levar ele ali, eu vou guiar, eu vou saber o que ele está fazendo, né? Qual o pensamento da minha criança. Então, assim, os papais têm uma criança muito quietinha, o olhar tem que ser mais, peraí, vamos ver o que está necessitando aqui. E uma criança que tem muito desafio, o que eu posso fazer para ajudar o meu filho desafiador? O que está faltando partir de mim para que o meu filho tome as melhores decisões? Né? E eu tenho que fazer esse olhar para que no futuro ele tome melhores decisões. E não pensando só no meu filho. Sim. Porque algumas educações, elas pensam assim, no eu. Né? Eu no centro do mundo, né? Filho, faça o que é certinho, que é bom para você. E aí a educação, cresce uma pessoa... A educação consciente eu trago para o meu filho. Filho, faça o que é certinho, porque é bom para um coletivo. Porque quando você faz uma escolha errada, Mayra, você não vai... não é só você que sofre a consequência. Não. Tem pessoas ao seu redor que vai sofrer a consequência da sua decisão errada. Então, eu preciso ter esse olhar, né? Um coletivo. E aí vem a Bíblia novamente, né? Que não é só sobre mim, né? Não é só sobre mim, é sobre o outro. Então, eu fui criado para viver em comunhão, viver em harmonia com as pessoas, né? E aí, eu tendo a minha identidade, sabendo quem eu sou, eu não sou influenciado por os meus amigos. Eu sou influenciado por aquele que me educou. Exatamente. Eu sei quem eu sou. Eu tenho essa segurança. Eu vou ter um olhar, um ouvido, eu vou ter até um coração mais flexível a esse educador. Exatamente. Né? Então, assim, quando os pais... E eu tenho, como pai, como mãe, né, você tem que ter um olhar, tipo assim, até aqui eu tô conseguindo, mas eu não consigo mais. E às vezes a pessoa fala, não consigo educar o meu filho, eu desisto. Ah, deixa esse menino pra lá. Não é assim. Né? Não é assim. Se você não tá conseguindo, procura uma ajuda. Alguém vai te auxiliar. Sim. E às vezes nós falamos assim, não, mas é uma coisa tão boba que eu não consigo fazer com o meu filho. Não, não é boba não. Nada com criança é bobo. Né? Sempre... Às vezes você não tem aquela bagagem emocional, né? Que a gente pode falar assim também, pra suportar aquela situação. Então, você precisa realmente de uma ajuda. Não é porque é bobo, é porque não fez parte do seu repertório, da sua vida, né? E alguns pais falam pra gente assim, até na escola de pais, eles falam assim,
Mas como é que eu faço? Porque eu fui educada assim, a minha mãe falava, eu obedecia, pronto, acabou. E funcionou pra mim. Olha, funcionou? Será? Vamos colocar aqui, né? Quais são as habilidades que você não tá tendo? Será que funcionou? Quais foram as feridas que ficou lá? Né? E às vezes você soube passar a fase. E às Mas vezes tem pessoas... seus pais te deu um recurso com o que eles tinham. Exatamente. Né? E aí, nesse recurso que eles pegaram, você conseguiu, pela graça, né, ou pelo entendimento, você teve uma abertura de mente e hoje você tem um raciocínio de que foi uma forma que te educou. Mas as habilidades hoje em dia são diferentes. As crianças cresceram diferente. Nossa, o mundo evoluiu. muito, Eles têm uma gente? mente mais aberta, eles têm mais informações. Né? Naquela época lá, vamos dizer que há uns 1960, 30, Sim. sei lá. Bem tempo atrás, que os pais educavam e os filhos simplesmente obedeciam, porque eles tinham o pai como referência, a mãe como referência. Sim. Né? Hoje, se o seu filho fala assim, se você fala do mesmo jeito que o seu pai e sua mãe falava daquele jeito, aí entra a defensão, né? O ECA, vem não sei o quê, a professora que não tem sabedoria para defender o seu filho acha um coleguinha que está defendendo, e aí vai crescendo nele a revolta. Né? Então, por que isso não funciona mais? Ou só você falar e ele obedecer? Por causa disso, ele tem outros apoios que naquela época você não tinha. Então, assim, você confiava naquilo ali, era a melhor educação que a minha mãe estava dando e eu fui. E talvez, assim, não foi a melhor educação para o seu irmão, né? Então, assim, também temos que ver a individualidade. E vendo essa individualidade, Rubia, eu observo também essa questão da evolução tecnológica, né? Porque eu, por exemplo, eu fui ter meu primeiro celular com 21 anos. E hoje meu filho de 9 anos, ele tem acesso ao celular, por exemplo, o meu celular, né? Então, ele tem 9 anos, então ele tem acesso a uma tecnologia que eu fui conhecer com 21 anos. Então, isso também a gente pode pegar essa ideia, esse insight, né? E falar assim, peraí, o mundo não é igual. Eu não posso criar da mesma forma que eu fui criada, porque o mundo é diferente, as coisas estão diferentes, mas Deus permanece o mesmo. E isso, graças a Deus, né? Por isso. Porque se fosse diferente, a gente tava lascada, né, minha filha? Exatamente. Então, o que eu penso? Essa evolução tecnológica também, ela deixa muitos pais confusos. Por quê? No meu ponto de vista, né? Porque às vezes tem aquela questão, eu deixo no celular ou eu não deixo? Quanto tempo eu deixo? Será que eu... o médico tal falou que não pode, o youtuber tal falou que pode... E você concorda comigo que os pais, de uma certa forma, ficam meio perdidos, sem saber o que é certo e o que é errado, quando não tem esse auxílio correto? Exatamente, aí é que tá, né? Eu não posso pegar direcionamentos que eu vejo soltos, né? Porque E nenhum que foi preparado exclusivamente para minha situação. Exatamente, é igual aquela coisa da alimentação, né? Hoje você pode comer ovo à vontade, antigamente não podia, né? E aí, quem que eu vou ouvir? Manga com leite, né? Manga com leite mata, mas como é que é? E o que eu tenho que fazer? Tudo tem que ser em equilíbrio, no tempo certo, na hora certa. Realmente, telas não são recomendadas para crianças menores de 3 anos. E por quê? Porque eles estão ali no auge da comunicação. Então, é ali o período que a mente deles está se abrindo para o mundo de comunicação. É a hora que ele está olhando para a mamãe. Gente, é a hora que o bebê está ali conectando com você. E aí, o que você faz? Você dá uma tela para a criança de 3 aninhos, ela para ali naquela tela, ela parou de se conectar com o mundo, ela está na tela de um celular e está conectando, mas aqui. E aí vem a falta da fala, vem o atraso, né, na criatividade, vem o atraso no caminhar, porque a tela ele fica parado sentado. Alguns desenvolvimentos. Então, o desenvolvimento fica estagnado ali. E aí, o que acontece? As crianças, né, o ser humano, ele tem fases de desenvolvimento. Né? O cérebro começa ali de um jeito, ele tem uma forma... Tem os períodos que eles precisam passar, tem os picos ali, né, da criança, né, que ela precisa caminhar. Tem o tempo certo para andar, tem o tempo certo para falar, tem o tempo certo para se desenvolver. Então, se esses picos não acontecem naquele período, acontece o déficit. Entendi. E esse aí pode gerar um transtorno lá na frente. Entendi. O que é um transtorno? Né?
vai trazer um transtorno, uma confusão, uma falta de habilidade. Então, vai ser trabalhado em outra vida. Quantas crianças estão indo hoje para o TO porque não conseguem pegar em flores? Não conseguem ter o porquê? Porque tem esse nervoso, né? Aí já vem, né? Nossa, mas dentro de casa era tudo assim, tão fechadinho, tão limpinho, Sim. tão coisa. Eu cuidei tão bem. Às vezes Cuidou não consegue muito se bem. sujar, né? Mas ela tá ali porque ela precisa criar essa habilidade de pegar nas coisas, né? Então, assim, às vezes a criança tá indo para uma fonoaudióloga porque ela não desenvolveu a fala corretamente. E aí vai ver, não é que ela tem algum transtorno, não é que ela tem algum déficit, é porque realmente na hora que ela estava preparando, o cérebro dela estava ativando para falar, o que ela estava fazendo? Estava no celular. Então, a mamãe não estava conversando, o papai não estava, ela não estava ouvindo, ela não estava tendo voz. Então, tudo tem o seu tempo para acontecer. E aí vem a habilidade de buscar conhecimento. Eu não posso simplesmente pôr o meu filho no mundo e deixar as coisas irem fluindo. Vai acontecer. Se acontecer, sorte. Parabéns, você foi premiado. Mas a tendência é não acontecer naquele período, porque ele está tendo ali um outro estímulo que não é no momento certo. Uhum. E aí, daí para frente, quando o meu filho pode ter acesso à tela, o que eu tenho que fazer é ter equilíbrio, é mediar. É difícil, gente? É um desafio, né, gente? Meu Deus. Muito. Céu, tem dia que eu passo lá com o Henrique, eu falo assim, até a gente esquece. Eu falo exatamente, assim, porque eles ficam tão esqueci o menino, né? Esqueci o menino lá, né? E ele é o mais tela de casa, sério? Querendo ou não. E ele gosta de ver umas coisas nada a ver, de vídeos de curiosidade. Faz parte da idade, agora 10 anos, né? Aqueles mitos, desafios, né? Negócio de natureza. Então ele quer essa parte. Então ele se distrai naquilo dali. A gente acaba esquecendo, né? Porque ele tá grande, não tem mais aquele barulho, né? Lá em casa nunca foi aquela agitação toda de muitas crianças. Mas aí acaba esquecendo. Então, às vezes eu falo assim, Henrique, acabou, seu tempo acabou, já foi, exagerou. Né? E aí eu trago ele para a realidade. Mas o que eu vou fazer agora? Não sei, se vira. Que é a hora do uso da criatividade, que é o tempo do tédio, né? Você tem que deixar. O tempo do tédio. O erro hoje, às vezes, no nosso pensar, que é a nossa falha, é imaginar que a criança tem que ter uma atividade o tempo todo. Isso eu fiquei sabendo tem pouco tempo que a criança tinha que ter tédio. Ela tem que ter o tempo de tédio. Eu achava que a criança tinha que ficar o tempo inteiro em atividade. Não, a criança precisa desenvolver. Não. E aí, quando eu descobri, eu acho que até você mesma que me falou, Mayra, é preciso tempo de tédio para que ele crie, para que ele... Eu olhei e falei, gente, então eu tô toda errada. Aí a gente começa, né, a olhar pra gente. Aquilo que a gente achava que era certo, não é certo. Peraí, vamos rever isso aí. E a gente precisa, como cristão, né? E como seres humanos, a gente precisa entender que nós, adultos, também precisamos aprender e reaprender várias coisas. Exatamente. Né? Eu, ao contrário da Rúbia, nunca fui essa babá dos vizinhos, não, gente. Eu falei que eu queria ser mãe do meu filho, babá do meu filho e dessas. E fiquei só nenhum, né? Mas glória a Deus. Tá bom, porque tem gente que não quer nem ser babá do filho dele, nem do próprio filho, mãe do próprio filho. E aí, quando eu entendi que precisava ter esse tempo do tédio, o Heitor veio me questionar, mamãe, não tem nada pra fazer. Eu falei, que bom, então vai pensar no que você vai fazer depois. Ai, mamãe, que tédio. Aí ele falou, eu falei, que ótimo, tá no tempo do tédio. Essa é a hora certa. Então tem a hora que tem que deixar ele refletir, criar, ele andar mesmo para casa de um lado para o outro, no nada, porque essa caixinha do nada é o pensamento dele rodando ali, aí vem questões, aí sai dúvidas, aí faz aquelas perguntas mais idiotas, nada a ver, aí você vai entrar naquilo dali. E ele também vai aprender a brincar sozinho, que é o gostar de si, de estar presente consigo mesmo, né? Que ele não precisa estar em atividade o tempo todo. Porque a atividade vai criar um adulto ativista. Uhum. Você não vai conseguir ficar na sua casa com a sua família, porque você vai estar achando que tá em tédio. Sim. E não é isso. Então, assim, você tem que aproveitar aquele momento ali, que todos os momentos são momentos vividos. Olha pra você ver. Então, até o momento do nada é um momento vivido. E a hora que ele empilha uma caixa lá, ele tá criando alguma coisa, uma conexão no cérebro dele. Tá pensando em alguma coisa ali, né? Exatamente. Então, assim, as genialidades partem daí. E ele vai ver uma necessidade nessa vida que, nossa, eu preciso criar alguma coisa pra, sei lá, pra limpar o sofá mais rápido, porque
minha mãe está trabalhando demais. Então, ele vai criar alguma coisa de acordo com a necessidade que ele vai criando na mente. O que eu posso fazer? Então, eles precisam do tempo do nada também. Então, eles precisam do tempo de brincar sozinho, tempo de brincar coletivo, tempo de brincar direcionado. Então, isso tudo eu tenho que saber equilibrar, né? O tempo de criar alguma coisa. Então, e tudo dentro das fases do desenvolvimento. Cada fase, ela exige algo de você, pai e mãe, uma habilidade, algo para direcionar. Então, isso faz muita diferença. E a gente, falando essa questão de pai e mãe, e a gente, vocês estão vendo, né, que eu tô aqui ticando aqui, gente, porque eu não podia perder a oportunidade. Gente, não podia perder a oportunidade de trazer conhecimento para você que tá em casa. Pensa, o quanto precioso está esse momento de hoje, aprendendo a criar não só crianças, mas criar os pais também dentro de nós, né? Porque a gente não nasce pronto como pai e mãe, né, Rúbia? Não é nasce uma criança, não, nasce uma mãe, não. Isso daí é um mito. Exatamente. É mito e verdade? Isso é um mito. Porque a gente precisa realmente aprender. E nesse mundo tão acelerado de hoje, me dá uma dica, tanto pra mim quanto pra quem tá em casa, como, nesse mundo de estresse, como que a gente vai encontrar esse equilíbrio? Me dá uma dica. Porque eu vou te falar. O mundo tá tão corrido, né? O mundo corrido, a gente cheio de atividade, as pessoas estressadas, aí a gente acaba refletindo isso nos filhos. Aí a gente quer que os filhos fiquem o tempo todo fazendo alguma coisa. A gente, quando a criança, às vezes, tá calma, a gente é que estressa a criança, a gente é que leva esse estresse pra ela, né? E às vezes, quando isso acontece, gente, comigo, que eu não sou, como diz outro, eu não sou fora da curva, eu não sou santa, né? Eu não sou a gênia. Às vezes a gente chama a atenção do nosso filho, e eu acredito que você tá em casa também, passa por esse momento, às vezes você tá tão estressado com alguma coisa, que você aumenta um pouco o tom de voz pra acalmar, só que em vez de acalmar, você estressa a criança. O que vai acontecer, igual eu te disse, vai ter esses momentos em que Sim. você vai colocar pra fora mesmo, porque a gente não é perfeito. Mas e aí, o que eu fiz? Vou morrer aqui? Acabou? Chutei o balde pra tudo que eu tinha feito que estava funcionando? Não. É a hora de parar e pedir pausa, né? E reconhecer que você falhou naquele momento. Sim. Filho, eu gritei com você, mas eu não deveria ter gritado. Eu quero que você me perdoe, porque tem hora que a gente tem que pedir perdão porque a gente erra com os Sim. filhos. Mas tem hora que a gente tem que falar assim, olha, eu fiz porque eu não estou com a minha mente pensando corretamente. E aquilo ali me irritou. E sabe o que me irritou? Foi você fazer isso, isso e isso. E eu te pedi simplesmente para fazer aquela coisinha. Você Deixar não me claro, obedeceu. né? Deixar claro para ele que o ponto que você descarregou nele, né, você errou. Sim. E isso é importante para eles também. Saberem que você, fala assim, eu deveria ter cuidado mais da minha emoção nesse momento. Eu deveria ter me controlado. Então, é uma hora que você passa para ele também que na hora que ele estiver nervoso, ele não pode sair gritando. Ele tem que se controlar. E que ele também, se ele errar, ele pode pedir perdão, voltar, zerar e começar de novo. Né? A gente tem uma mania de deixar as coisas só irem. O problema é do meu filho, eu gritei com ele porque ele pediu, né? Então, assim, eu preciso fazer caminhar, fluir. E nesse mundo ativista, a gente precisa pensar o seguinte, eu estou vivendo todos os dias. O que acontece é que nós deixamos para viver, aproveitar e conectar com os nossos filhos na viagem que a gente vai fazer. Eu tô trabalhando para quando a gente entrar de férias, a gente viajar e aí eu fico em paz com você. Não vai ficar. Porque ali não tem uma conexão. E a minha conexão com os meus filhos é todos os dias. Né? Todo dia que eu tenho que falar bom dia pro meu filho, sim. Dar um sorriso para ele. Eu não tô bem hoje, filho, a mamãe tá muito cansada hoje. Mas amanhã eu brinco com você, ele vai ter uma segurança de que amanhã vai. Sim. E se falar, cumprir. Tem que cumprir, Tem que cumprir, porque ele vai te cobrar e às vezes ele vai esquecer, mas, tipo assim, lá na frente ele vai lembrar uma hora ou outra. Então, assim, você também tem que ter essa responsabilidade. E o que é mais importante é você saber que você tem um tempo para ser pai e mãe. Você tem até 12 anos, né? Tem as fases do ensino também. Gente, essas fases doem o coração da gente. Até 12 anos para ter uma criança dentro da sua casa. Hoje, assim, ainda tem os precoces ainda, né? E por que eles se tornam precoces? Porque eles querem ir para fora, porque dentro de casa tá apertado.
né? Então, não tô encontrando aqui, eu vou lá para fora. O que ele não encontrar dentro de casa, ele vai buscar fora. O amor que ele não encontra aqui, ele vai buscar lá fora. Né? A atenção lá fora. Então, aí vem a adolescência, que vai te dar o trabalho. Então, é melhor você tentar aqui agora, enquanto você tem esse tempo. E são 12 anos. Só 12 anos? É só 12 anos. Gente, se você pensar, passa assim, ó. Ai, Jesus, eu só tenho pouco tempo ainda. Então, você tem que aproveitar aquele momento. Depois vem a adolescência. Ela saiu da infância? Não, é uma infância diferente. Ele ainda não está pronto. E a gente tem a mania de achar que um adolescente... Você já é crescido, você tem que fazer assim, você tem que saber. Não, ele não está pronto. O cérebro e o adolescente, ele vai estar pronto. O cérebro com 22 anos. Olha. Né? Então, o adolescente ainda está num processo. Com 18 anos, ele já tem uma maturidade maior, mas ele ainda precisa do nosso apoio. Então, assim, esses anos que você está dedicando não estão sendo em vão. Você vai colher depois. E depois dos 12 anos, aquela criança que estava ali espalhando brinquedo na sua casa não vai estar mais espalhando brinquedo na sua casa. Então, viva cada dia. Viva com seu filho, né? Ajude ele a crescer. Aproveite cada momento, porque vai passar. Então, hoje eu estou aqui descabelada, gente. Passou na minha vida um dia que eu acordava às 6 horas da manhã, carregava 3 meninos para a escola, ia para a faculdade, pegava eles da escola, voltava para casa, dava banho em todo mundo, ia para a igreja. Eu vivi com eles naquele momento, mas passou. Então, hoje eles caminham sozinhos. Então, vai chegar um período que seu filho vai se vestir sozinho. Mas se ele não foi ensinado a se vestir sozinho com atenção lá atrás, ele vai se sentir abandonado naquilo ali lá na frente, né? Então, assim, é um período curto, se você for pensar bem. Então, a gente tem que olhar, todos os dias eu preciso estar aqui presente para o meu filho, conectando com ele de uma forma ou de outra. E não é ali babando, né? Não é, ai, meu filhinho, te amo. Não é isso que educa, é conexão. Exatamente. Então, é trazendo, é estar por inteiro, é trazendo. Então, tudo isso tem uma formazinha de você trabalhar para que você possa ter essa leveza no seu dia a dia. E a educação parental traz mais isso ainda. Porque ser pai e mãe, gente, é a maior dádiva do mundo. É uma delícia. Você vê aquele serzinho ali crescendo com você no seu cuidado. Como Deus é bom de nos dar essa oportunidade. E eu não posso desperdiçar ela estressando. Eu não posso desperdiçar essa passagem pensando, nossa, eu tô doida que ele faça 12 anos. Ai, eu queria tanto que fizesse 18 logo. Eu já tô aqui sofrendo, porque eu tenho pouco tempo de 12 anos, Também gente. Não é isso. Não é sobre isso. Eu quero deixar ele crescer. Também não é sobre isso, porque a gente precisa ver ele conquistar cada fase. É verdade. Então, eu não posso sofrer pensando assim, nossa, meu bebê tá crescendo, perdi. Não Olha faça que como lindo, eu, ele já cresceu. Sim. E ele tem muito mais para crescer. Então, tem que ser equilibrado. Eu não posso me apegar à criancinha, porque eu estou criando ali um adulto. É verdade. Então, eu não posso parar nessa fase. Eu tenho que evoluir junto, né? Junto com ele, sabendo para onde eu quero que ele chegue. Então, quando você olhar para o seu filho, você tem que olhar ali para um advogado, você tem que olhar ali para um médico, como vai ser a postura dele no trabalho, como vai ser ele como esposo, a minha filha como uma esposa. Então, eu preciso olhar para ele pensando assim, ele vai ser um adulto. Eu sempre falo isso. Teve um dia que eu estava conversando com umas amigas e eu virei e falei assim, gente... Aí, eu não sei o que aconteceu, o Heitor me ligou, pegou o celular da minha mãe e eu tava no trabalho e ele me ligou e eu fui dura com ele porque ele tinha pedido alguma coisa, tipo jogar, e durante a semana eu falei, não, eu estou trabalhando, filho. Na hora que a mamãe chegar em casa, a mãe conversa com você, mas agora você vai devolver o celular pra vovó e vai fazer o que você tem que fazer, que é trocar a sua roupa e almoçar. Ponto. Aí as meninas viraram pra mim do trabalho e falaram assim, não, Mayra, mas você foi tão dura, não custava nada você deixar ele jogar um pouquinho. Eu falei, gente, eu estou criando o marido de alguém, vocês não têm noção disso. Mas o negócio também, às vezes, as pessoas querem opinar na nossa criação. Né? E assim, entrar nesse assunto é diferente. Um educador parental, ele não opina na sua educação, ele te direciona no que você quer. Eu não vou te dizer, é assim que você tem que fazer, que seu filho vai te obedecer. Não. Não tem receitinha de bolo, né, Não, Rúbia? eu vou te direcionar de acordo com que você vai entender melhor o seu filho para que você consiga criá-lo melhor. Tá? Porque eu não posso falar para você, faça isso porque funcionou comigo, vai funcionar com você. É o que eu disse lá no comecinho.
né? É o que funciona e não funciona na sua casa. Os meus valores são diferentes dos seus valores. Exatamente. Né? E eu não posso olhar para o meu filho também só pensando que ele vai ser um adulto e achar que ele já é um adulto e que ele entende a minha linguagem como adulto. Sim. Não, ele não é. Ele é uma criança ainda, ele tem, no seu caso, 9 anos e ele precisa te respeitar como uma criança de 9 anos. Exato. Ele precisa compreender. Mas ele tem opinião formada. O cérebro dele está processando essa informação de onde? Ele está simplesmente reproduzindo uma fala que ele ouve. Né? Igual as pessoas falam assim, mas ele conversa igual adulto, ele age igual adulto. Então, peraí, vamos fazer ele voltar a ser criança? Não é? Porque o momento dele ser criança é agora. Quantas vezes eu já fiz isso com o meu Nicolas? Nicolas, filho, você vai... gente, é muito engraçado. Eu ia com ele na beirada da piscina, eu não quero nadar, porque você achava, né? Não, filho, você vai nadar? Não quero. Falei, vai, vamos aqui comigo. Eu entrava com ele, eu jogava ele na piscina ali e tal, e quando ele saía, eu já tava brincando com os meninos. Olha pra você ver. Então, assim, tinha um jeito certo com ele que funcionava, que eu sabia que ia dar certo. E aí, ele ia... Sendo criança, até hoje eu ainda falo, filho, você ainda tem muito para aproveitar. Cuidado, não pula não queima a etapa. É verdade. Então não adianta eu falar assim, o meu filho já não brinca mais de parque. Eu não vou levar ele no piquenique porque ele não gosta dessas coisas. Quem não gosta é você, quem tá com preguiça é você. Exatamente. Leva o menino, bota ele lá para soltar na terra lá, e se ele brincar bem, se ele não brincar, ele viveu aquela experiência. Ele teve a vivência, né? Então, se você tentou, então eu preciso fazer o meu filho também ser criança. Porque hoje a gente quer que eles... Acha lindo um menino com 10, 11 anos, né? Sendo a mocinha toda maquiada, toda não sei o quê. Um mini adulto. Um mini adulto. E ele não tem a mentalidade de um adulto. Não está preparado. Então, assim, faça seu filho viver as etapas da forma correta. E você vai ver os frutos lá na frente. Porque esse queimar etapa é perigoso. Quantos... adolescentes de 40 anos nós estamos tendo hoje, 35. Né? E ainda tem essa surgida aí que a adolescência agora vai até 35 anos. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, só imaturo. Adolescência agora. Quem fez esse estudo também é adolescente, só pode. Então, assim, a gente tem que ver que ele tem aquela fase para ele fazer aquilo ali. E se ele não fizer aquilo naquela fase, ele vai querer fazer lá na frente. Em outra fase que já não cabe fazer mais. Que não cabe, que não vai dar certo. E aí... desanda tudo. E não é o que Deus quer que a gente viva em harmonia, que a gente cresça assim. Verdade. E como que eu vou despertar isso no olhar do meu filho? Né? Olhando dessa forma, trazendo para ele a minha vivência, as minhas histórias, como que eu resgato valores e princípios, contando quem eu sou, o que eu gosto, o que é permitido, o que não é. É um valor da minha família não falar mentira, nós não vamos aceitar, esse valor é inegociável. É um valor da minha... mas a minha coleguinha, ela não vai à igreja. Não, mas aqui na nossa casa é um princípio adorar ao Senhor. Nós vamos todos os dias. Quando você tiver a sua casa, você cria os seus princípios, os seus valores. Como que eu coloco para o meu filho ter amor a ir à igreja, ter amor a fazer parte disso? Mostrando o meu amor por isso. Valorizando aquele momento. E não é assim... nossa, hoje tem culto. Pelo amor de Deus, arruma aí. Vamos embora, menino, não sei o quê. Não, gente. Opa, hoje tem culto. Vamos pra igreja? Hoje é a hora. Vão lá, todo mundo se arrumando. Mas eu tô com preguiça. Filho, pra falar a verdade, eu também tô. Mas adorar a Deus é sempre em primeiro lugar. Verdade. Pra falar a verdade, no domingo, né? Aqui, mas a gente tá indo lá e Deus vai nos dar a semana toda de descanso, de bênçãos, né? Nós vamos ser, né? Vamos lá glorificar o Senhor, dar graças a Ele porque nós estamos vivos até hoje. Então, eu trago isso pra dentro do meu filho, do coração dele, que é uma prioridade, que é um amor. Quando eu coloco os meus valores claros, eles conseguem obedecer, eles conseguem seguir aqueles valores. Agora, se não tá claro, ele vai chutando. Verdade. Mas aqui em casa ninguém nunca falou mentira, eu não entendo por que ele está falando. Porque não foi colocado para ele que é um valor da família não fazer aquilo. Olha pra você ver. Então, você precisamos passar, falar, comunicar, conectar cada vez mais. Quanto mais eu converso, entendendo que ele está em formação, porque às vezes eu converso achando que ele já tem que saber e não sabe, né? O óbvio precisa ser dito. Sim, sempre. Né? Então, assim, vamos errar? Vamos, que é a hora que você fala assim, mas eu nunca fiz isso, por que meu filho fez? Lembrei, porque eu não ensinei ele que não deveria fazer. Olha pra você ver. E hoje nós temos muito isso, que é o tal de eu dizer o que ele não pode. Você não pode fazer isso, você não pode porque você faz isso. Mas não você fala não pode, o que pode. E você não orienta o que pode e por que pode, ou, né, o que vai te levar.
Então, você não vai porque você é crente. Não é só isso. Não vai porque é um valor. Filho, ali você não vai porque ali você não vai ser abençoado. Ali não vai ser um lugar bom para você. E quando eu crio essa, né, na cabecinha dos meus filhos, ele começa a olhar para aquele lugar e ver que não é o lugar dele. Né? Eu já tive experiências dos meus filhos falar assim, eu não vou naquela festa não, mãe, porque não acho que é legal o que vai acontecer lá não. Eu já estou vendo, os meninos já falaram que vai ser isso e aquilo. Então, eles mesmos não têm essa vontade, porque eles sabem que lá eles não vão ser abençoados. E quando eles fazem isso, tem a segurança em você, na educação que você deu, a adolescência vem tranquila. Gente, a adolescência é a melhor fase. Olha, todo mundo fala assim, aborrecência. Olha, você tá achando uma coisa que não existe. É amorecência. Olha. É a hora que você começa a ver o seu filho assim desabrochar. E é a hora que você tem que guiar. Ai, mas ele fica muito chato. Tem muita gente que fala que é a maternidade dando retorno, né? Começa assim. Então, eu já preciso olhar para o meu filho sem um olhar de desespero da adolescência. Né? Eu tenho que olhar para ele e falar assim, opa, é a hora que eu tenho para ensinar ele algumas coisas. Então, todo momento em que eu puder ensinar, em que eu puder educar, eu tenho que estar ali. E com os meus valores, com os meus princípios, que cada um tem. Né? Então, assim, tem que ter... Eu primeiro tenho que saber quem eu sou, o meu trabalho, o meu valor. Eu tenho que colocar ali e ver o que eu quero passar para o meu filho. Nossa. E a forma que eu vou passar para ele entender. Então, assim, é um caminho... Mas é muito bom, gente, é muito bom. Hoje eu olho para o Nicolas, olho para o Eric, para o Henrique. E lá em casa, né, hoje nós estamos cada vez mais, eu trabalhando comigo, o Cleiton trabalhando com ele mesmo, a gente temos uma harmonia dentro da família. Alguns anos atrás eu não podia dizer isso, mas hoje eu posso dizer, eu tenho uma família margarina. Quando a gente senta na mesa... É verdade, família margarina. Ela existe. Campanha de Quando margarina, a gente senta na mesa, a gente consegue conversar, a gente consegue entender o outro. Sim. Né? Ele vai falar uma palavra que eu não gostei, eu não vou agredi-lo. Sim. Eu vou entender que ele precisa de uma orientação naquele momento. Então, a gente senta na mesa, a gente consegue conversar. Outro valor que precisa ser resgatado, porque o sentar na mesa é olho no olho, é família. É um com o outro ali. Eu só entendo o meu filho quando eu estou ali. Né? E ele vai entender que aquele momento é especial. Então, a gente tem que ter essas conexõezinhas. Momento certo para tudo. Gente, eu vou falar com vocês. Eu ficaria aqui o dia inteiro, tá? Mas como a gente, né, a gente tem tempo. Oh, meu Deus, por quê? Mas existe tempo para todas as coisas. É verdade. Né? Tem mais. Tem mais. Eu gostaria, Rúbia, de verdade, assim, de te agradecer do fundo do coração, que eu fiquei aqui... Gente, eu bebi dessa fonte, tá? Eu tô aqui, ó, degustando, e eu agradeço a Deus, sabe? Por ter depositado em você e por ter colocado em você tanta sabedoria e tanto prazer pelo conhecimento, porque hoje nós podemos usufruir tanto disso através da sua vida. Que Deus continue te abençoando, assim, poderosamente, abrindo portas para você, né? Continue te levando a lugares realmente para falar sobre educação parental, para falar sobre criação de filhos, porque nós precisamos. Eu falo isso como mãe, né? Eu falo isso como pessoa, como mulher, e assim como eu tenho amigas que são mães, eu te incentivo, não pare, porque nós precisamos realmente. Você que está em casa, que degustou, né, que aproveitou desse manjar que Deus preparou para nós, né, que tudo isso que a Ruby falou, gente, fez tanto sentido para mim, e eu espero que para você em casa tenha também feito muito sentido, né? Que bom. Nós estamos felizes demais, Rúbia, com tudo que você compartilhou aqui. E você aí de casa, se você tiver mais interesse sobre esse assunto, a Rúbia, ela dá consultorias sobre educação parental. Ela vai abrir a agenda dela de atendimentos agora no segundo semestre, né, Rúbia? Então a gente vai deixar aqui na legenda o Instagram dela, que se você quiser anotar aí, ó, @rubiamendes.educadora. Os contatos dela vai estar aqui. Então chama ela para vocês aí organizarem essa parte, para que você possa usufruir, né,
desse momento da sua família, para que você consiga absorver o melhor da sua família. Porque eu acredito que Deus, na sua palavra, diz que a verdade, ela liberta. Exatamente. Né? E a verdade, o conhecimento, ele traz cura para nossa alma, ele traz cura para o nosso corpo, para o nosso espírito, né? E ele traz tanta amadurecimento e ele traz tantas bênçãos para nossa família. Então, não perca essa oportunidade, né, que nós temos aqui. Então, se você tiver alguma pergunta, se você tiver alguma questão que você queira conversar com a Rúbia, tem as redes sociais dela aqui. A agenda dela para os atendimentos vai estar para agosto, né, Rúbia? Agosto agora. Vamos abrir aí um espacinho para a gente ter mais disponibilidade. Pois é, porque a agenda da pessoa a gente tá complicada agora, viu? Tá apertadinha. Tá apertadinha. Então, agosto ela vai abrir a agenda dela para os atendimentos. E aí você fique sabendo lá mais no Instagram dela e nos contatos dela. Fica ligadinha na Escola de Paz, não percam, gente. Ai, é rico demais. E tem Escola de Paz, assim, vai ter Escola de Paz no segundo semestre ou não? Por enquanto não, mas se aparecer uma demanda muito grande aí, a gente abre a Escola de Olha, Paz, e né? detalhe, Escola de Paz Ela não é só para membros da Lagoinha Palmeiras, não. Não, é verdade, tá? Aberto para todos. Aberto para todos. Você também que não é um pai, não é um membro de Lagoinha, não é um membro de uma igreja evangélica, também pode fazer, claro, né, Rúbia? É aberto. É para você conhecer mesmo como é essa questão da maternidade, paternidade. Isso. Então, você que está nos assistindo, ela só não tem como ser online, né? Porque a Escola de Paz é importante que seja presencial. Mas você que, né, mora aqui na região ou que você mora em Belo Horizonte, queira se deslocar até a região aqui do Betânia para fazer Escola de Paz, você pode também nos acionar @Lagoinha Palmeiras aqui no Instagram, podcast LP também. Você pode mandar a sua mensagem que a gente vai direcionando vocês, tá? Então, assim, gente, eu tô sem palavras, assim, pra agradecer. Eu tô tão impactada com tudo que aconteceu, com tudo que foi falado. Não, mas a gente não falou nada. Porque foi, assim, tô brincando. De Deus, gente. Eu fiz 2 páginas, assim, de pergunta. Engraçado que eu não perguntei pra você e fui ticando, assim, que você foi falando tudo. Ai, que bom. Porque realmente Deus tá no negócio, não né, caí no gente? paredão, que bom. Não. E eu quero de casa aí, ó, agradecer você que tá aí nos acompanhando toda semana, ligadinha. Eu tenho recebido mensagens tanto no meu Instagram pessoal quanto no Instagram aqui do podcast. Na igreja também a gente sempre é impactado com as pessoas falando que tem sido abençoado com os nossos convidados que vêm aqui. E isso pra gente aqui do podcast é tão precioso e é tão maravilhoso, porque nós não estamos aqui por nós. Nós estamos aqui para proclamar o reino de Deus. Exatamente. Né? Para falar do amor de Deus, porque nada é sobre nós, tudo é sobre o Senhor. Tudo é sobre Ele em nós. Né? E ontem eu fui impactada com uma informação que uma pessoa vai fazer o Logos online porque viu a divulgação no podcast. Então, assim, eu fico muito feliz com isso. Porque é realmente a igreja saindo das 4 paredes. Indo para expandindo. Isso eu fico muito feliz, né, gente? Eu fico realmente de verdade muito feliz. E eu quero que a sua semana seja abençoada. Amém. Seja, assim, incrível. Eu não poderia esquecer, gente. Tá vendo aqui, ó? Nossas canecas lindas e maravilhosas. Ai, tô apaixonada. Pois é. Quero agradecer demais o Floriano Advogados Associados, que tem nos abençoado. Oba, obrigada. Com essas canecas lindas, e a Belarte também com essas canecas para os nossos convidados. Então, os nossos convidados estão sendo abençoados com essa caneca. E eu também, gente. Olha para você ver que coisa mais linda. Eu amei também. Muito obrigada. Floriano, Deus abençoe sua vida, sua empresa, seus negócios, viu? Que Deus continue prosperando a sua vida. E você que está em casa, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. Estamos aqui toda segunda-feira, às 20 horas, conectadinho com você. Espero que você esteja gostando aqui do nosso conteúdo. Então, sempre interage conosco que nós respondemos todos os seus comentários, Exato. Viu? E para mim concluir, né? Claro, fique à vontade. Vou deixar o meu parecer final. A mensagem final da nossa palestrante do dia. Igual eu tô dizendo, né? Ser pai e mãe é uma delícia. Às vezes você fica pensando assim, você não conhece o filho que eu tenho dentro de casa. Ela não sabe de quem que ela tá falando, né?
Eu quero te dizer assim que eu não conheço, mas Deus conhece, Amém. né? E Deus conhece você também, Ele pode te capacitar para ir além, para você dar testemunho desse filho que você tem aí cada vez mais. Então, assim, Ele não errou em chamar você para ser pai e mãe. Pelo contrário, Ele sabe que você pode fazer melhor. Então, assim, é a hora de você agradecer pelo filho que você tem, por essa oportunidade que você tem de glorificar a Deus através do seu filho. Porque a palavra de Deus fala, né? Os nossos filhos são a herança do Senhor. Em 2 sentidos. A herança que você recebe, então você precisa administrar essa herança que você recebeu. Porque depois você vai prestar contas. O que você fez com a herança que eu te dei? Como que ela ficou? Como que ela foi administrada? Né? E herança a gente não sai gastando a torta direita, senão ela esvazia. Então, não posso deixar ela solta. E também a herança que eu vou deixar para o Senhor. O que eu estou deixando para Deus? O que eu estou entregando para Ele? E, primeiramente, descanse no Senhor, pedindo a Ele sabedoria todos os dias. Ele te dará sabedoria para guiar os seus filhos. Assim como Salomão teve sabedoria, ele deu sabedoria a Salomão, ele pode nos dar também. Então, é isso que eu peço todos os dias. Não é porque eu sei fazer, porque não é técnica. Eu posso aplicar todas as técnicas e dar tudo errado. Então, é algo que tem além, que é o Espírito Santo na gente. Amém. E Ele está em mim, está em você. Deus não errou em te chamar para ser filho, ser mãe e pai. Pelo contrário, Ele sabe o potencial que você tem para despejar ali no seu filho e fazê-lo ser um grande homem, uma grande mulher. E, então, assim, Deus está no controle de todas as coisas. Saiba que orar pelos seus filhos nunca é demais, interceder. A única coisa que nós não podemos fazer pelos nossos filhos é desistir. Nós não podemos. Então, a gente tem que lutar até o fim. E para tudo tem solução, né? Deus está no controle e Ele sabe, Ele tem o poder, porque Ele é onipotente. E Ele é onipresente, está aí com você na sua casa e vai Amém. te fortalecer todos os dias, viu, papai e mamãe? Não se descabele. E eu finalizo com essa palavra da Rúbia maravilhosa. Ó, um beijo pra você. Deus abençoe sua semana e até semana que vem. Tchau, tchau!